Oi, pessoal. Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Quando eu tinha uns 12 anos, costumava passar muito tempo na casa do meu melhor amigo. Vamos chamar ele de Jack. A casa dele ficava perto de uma floresta enorme. Não era um bosque pequeno de quintal, era mata fechada, densa, escura. Você andava alguns metros para dentro e já não conseguia mais ver a casa. Mesmo durante o dia, aquele lugar tinha alguma coisa estranha. Mas naquela idade, isso só fazia parecer mais divertido. Numa noite de verão, eu dormi na casa dele. Eu, Jack e o irmão mais velho dele, Chase, decidimos jogar esconde-esconde na floresta depois que escurecesse. Hoje eu percebo o quanto aquilo era perigoso, mas na época parecia incrível. Cada um pegou uma lanterna. 2 procuravam, 1 se escondia. As primeiras rodadas foram normais. Risadas, galhos quebrando, correria no escuro, até chegar minha vez de me esconder. Jack e Chase começaram a contar enquanto eu corria para dentro da floresta. Quanto mais fundo eu ia, mais escuro ficava. Minha lanterna era fraca demais, então eu dependia muito da luz da lua. Mas ali, as árvores bloqueavam quase toda a claridade. Depois de um tempo, encontrei uma pedra grande e me escondi atrás dela. Fiquei esperando. Silêncio. Só o vento nas folhas. Até ouvir uma voz. Me ajuda. Eu congelei. No começo achei que fosse imaginação. Então ouvi de novo. Me ajuda. Era a voz do Jack. Mas tinha algo errado nela. Parecia distorcida, como se estivesse vibrando. Mesmo assim, pensei que ele tivesse se machucado. Então comecei a correr na direção da voz. O estranho era que ela vinha de mais fundo na floresta, e eu nunca tinha ouvido ninguém passar por mim. Enquanto eu corria, minha lanterna apagou, do nada. Eu bati nela várias vezes. Nada. Sem luz. Sem sinal. Agora eu estava praticamente no escuro absoluto. Mas continuei andando até chegar numa pequena clareira. E foi aí que eu vi. Tinha alguém parado no meio da clareira. Achei que fosse o Jack, mas conforme eu me aproximava, percebi que aquilo não era humano. Os braços eram compridos demais, as pernas finas demais. O corpo parecia torto, errado. Eu queria correr, mas meu corpo continuava andando sozinho, como se alguma coisa estivesse me puxando. Então ele falou de novo. Me ajuda. E eu vi os olhos, amarelos, brilhando no escuro, fixos em mim. A criatura começou a levantar lentamente um braço enorme e esquelético. Os dedos eram longos como galhos secos. Eu tentava parar de andar. Não conseguia. Meu coração parecia explodir no peito. Até que uma luz apareceu atrás de mim. Uma lanterna. Ei! Alguém gritou meu nome. Era Chase. Na mesma hora, a criatura virou a cabeça em direção à luz. E eu consegui me mexer de novo. Corri o mais rápido que pude até ele. Quando olhei para trás, a coisa tinha desaparecido. Chase segurou meu braço com força e disse algo que nunca esqueci. Não conta isso para ninguém. Entendeu? Ele estava assustado, mas não parecia surpreso. Parecia alguém que já sabia daquilo.
Mais tarde, naquela noite, eu estava na sala da casa do Jack quando percebi uma pequena estátua em cima da lareira. Um cervo, com olhos amarelos brilhantes. Os mesmos olhos da criatura. Meu estômago afundou. Então, no corredor, vi uma pintura antiga pendurada na parede. Um homem sentado perto de um lago. E os olhos dele também eram amarelos. Depois daquela noite, nunca mais voltei naquela casa. Com o tempo, eu e Jack nos afastamos. Mas até hoje eu penso naquela floresta, e principalmente no Chase, porque eu tenho certeza, ele sabia exatamente o que estava lá fora. E às vezes, tarde da noite, eu ainda lembro da última coisa que ouvi antes de fugir daquela clareira. Aquela voz zumbindo entre as árvores, baixa, quase sussurrando. Você não pertence a eles. Eu trabalho na polícia e estou na força há menos de um ano. Quando você é um novato, não pega casos importantes, não persegue criminosos, não resolve mistérios. Você pega o que ninguém quer. E naquela noite, eu peguei o turno de guarda. Era uma casa, um bairro rico, silencioso, perfeito demais. Mas algumas horas antes, uma família inteira foi assassinada lá dentro. Pai, mãe, 2 crianças, 100 sobreviventes. Meu trabalho era simples, ficar dentro da viatura e garantir que ninguém entrasse. Só isso. As primeiras horas foram normais. Café quente, rádio chiando baixo e aquela casa completamente escura. Parecia morta. Até dar 2 da manhã, o vento parou. O rádio ficou em silêncio e o ar ficou gelado. Foi quando eu vi. Uma luz acendeu no 2º andar, no quarto principal. O mesmo quarto onde os pais foram mortos. Eu tentei chamar reforço. Peguei o rádio, falei, esperei. Nada. Silêncio total. Então eu fiz o que fui treinado para fazer. Saí da viatura e fui até a casa. A porta dos fundos estava aberta. Só um pouco, o suficiente. Quando eu entrei, o cheiro me atingiu. Sangue e produto químico. Era pesado. Era real. A casa estava destruída. Cadeiras viradas, sangue seco no chão. Marcas de luta por todo lado. Mas não tinha ninguém. Subi as escadas, lentamente. Arma em mãos, coração acelerado. O quarto estava aberto e vazio. Destruído, mas vazio. Eu achei que tinha sido um alarme falso. Quase fui embora, até ver uma gota de sangue na parede. Ela se moveu e subiu. De repente, todo o quarto começou a mudar. O sangue voltou para as paredes. Os móveis se arrumaram sozinhos. O colchão se reconstruiu. Em menos de 1 minuto, o quarto estava perfeito, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que eu ouvi passos
pesados, lá embaixo. Alguém estava subindo as escadas e então uma voz começou a cantar, uma música de niná, calma, lenta, errada. Estou subindo agora. Meu corpo travou. Minha arma estava apontada, esperando ele aparecer. Mas ninguém apareceu. A porta abriu sozinha. O corredor vazio. E então algo atingiu minhas mãos. Minha arma caiu, deslizou direto para debaixo da cama. E eu vi. No canto do quarto, o ar começou a se distorcer. E aquilo apareceu. Uma massa de corpos fundidos. 4 pessoas presas juntas, torcidos, quebrados, impossíveis. E os rostos olhando para mim. Eles começaram a gritar, mas não fazia som. Eu senti o grito dentro da minha cabeça. Corre! Sai! Ele está aqui! Eu não pensei. Eu só corri. Desci as escadas, saí da casa, atravessei a fita e me joguei na viatura. Fiquei lá até o amanhecer, sem me mexer, sem falar com ninguém. Mas eu precisava voltar. Minha arma estava lá dentro. E quando eu voltei, o quarto estava destruído de novo, como se nada tivesse mudado. Peguei minha arma, saí e nunca contei isso para ninguém, até hoje. Mais tarde, um policial veterano sentou ao meu lado e perguntou: "O quarto se recompôs, não foi?" Naquele momento, eu soube. Eu não fui o primeiro. E provavelmente não vou ser o último. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Alguns lugares ficam marcados como cicatrizes e coisas vêm se alimentar disso. Desde aquela noite, eu nunca mais olho para dentro de casas escuras. Se me colocarem de novo em um turno de guarda, eu não saio da viatura. Não importa o que eu veja, porque agora eu sei. Eles também conseguem me ver.